Companheiras trabalhadoras e companheiros trabalhadores. L'homme est malade. L'homme est malade. L'homme est malade. Parce qu'il est mal. Fala galera, como é que vocês estão? Porque tá melhor as coisas, né? Melhoria da gripe, eu tive uma gripe muito forte. E sábado agora eu cheguei no hospital para tomar uma Novalgina na veia. Não foi essa a intenção, né? Como eu tinha ido numa praia do Rio de Janeiro suja, praia de Copacabana suja, eu fiquei com medo de pegar tuberculose, assim. Tava bem suja. E eu tô bem paranoico, né? Eu achei que talvez tivesse com tuberculose. Eu falei, melhor no hospital. Só tava com suspeita tranquila, ou de pneumonia ou de tuberculose na minha cabeça. Aí passei bem mal semana passada, ainda tô me recuperando, foi o 5º dia de antialérgico. E junto com isso minhas emoções também foram embora, assim. Eu tô extremamente apático, apesar de muito funcional, fazendo minha mudança e conseguindo organizar as coisas sem ansiedade, assim, tá sendo um processo curioso, assim. Não costumo ter tanta apatia sem angústia, e agora eu tô apático, sem angústia e funcional, assim, ao ponto de poder gravar isso aqui, né, de poder gravar esse podcast também. Talvez um pouco menos divertido, talvez não, talvez seja em si um pouco engraçado, mas compromisso, né, eu gosto. Eu tô gostando de fazer as coisas, é engraçado. É uma sensação engraçada de continue a nadar do bem, assim, sabe? Você vai fazer as coisas, consegui fazer, faz sentido fazer as coisas, mas não é um pouco embotado, não tem muita emoção, assim. Se eu forçar uma coisa mais animada, mais emocionada, dá dor de cabeça, parece gostoso, assim, literalmente dá dor de cabeça. Que mais? Só um adendo que eu lembrei antes de começar isso aqui, e esse boletim da saúde mental do radialista. Esse trecho principalmente o começo do capítulo 3 do Antiédipo, o Deleuze dá um curso bem interessante, né, sobre capitalismo e esquizofrenia, não sei o nome do curso, lá em Vincennes, eu sei que é, em 72, 73, ou acho que 73, 74, então imagino que seja posterior, eu não estou com o livro exatamente aqui, está ali na estante, até trouxe para cá. É um livro, é um curso, né, que você pode ouvir as gravações no YouTube ou no site oficial do Deleuze lá, né, tem um site oficial do Deleuze, né, o Blogueiro Deleuze, o site que organiza a obra do Deleuze existe, né, também existe um site que organiza a obra do Guattari. E esse site do Deleuze, ele tem cursos, né, gravados em áudio e às vezes até transcritos. E esse curso de 73, 74 em Vincennes, pós-publicação do Antiédipo, eu acho que é anterior, na verdade. Deixa eu botar aqui rapidinho. Se chama Derrames entre o capitalismo e a esquizofrenia, foi publicado pela editora Cactus, né? Que é uma editora argentina que exatamente faz esse trabalho de transcrever esses cursos do Deleuze. E tem vários cursos, né? Tem os cursos de cinema transcritos. Poxa, aqui não tem a descrição da data em que se dá o ano. Eu sei que o segundo Derrames é mais aproximado do Mil Platôs, da publicação de Mil Platôs, é de 1979. Que é bem legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas o que eu tô querendo dizer? Que no começo desse curso, do Derrames volume 1, ou desse curso que tem outro nome quando ele foi lançado como curso, tem toda essa questão do código e do fluxo, dos fluxos e dos códigos e do trabalho dos sócios no escritor. É uma boa entrada. Eu nunca li, eu sei que está lá, mas é um livro que vira e mexe, eu olho assim, caraca, preciso retomar o que esses caras estão pensando, essa definição da relação entre fluxos e códigos e os sócios no escritor, né? Então fica aí a sugestão. Aqui, tem até em PDF, né? Acabei de achar em PDF sem querer, aqui achei em PDF. Vou procurando só a data e achei o PDF dele. Achando a data aqui eu começo, tá, gente? Quer ver a data da primeira aula? Caramba, tá difícil, hein, achar a data. E tá em espanhol, né?
Cactus. Lá de Buenos Aires, a editora. Capitalismo, parte 1, Capitalismo, Psicanálise e Esquizoanálise. 16 de setembro de 71. Então, na formação do TIED. Primeira aula é Capitalismo e Esquizofrenia. Introdução à Esquizoanálise. Aí olha que interessante o começo, que a gente vai ver o diálogo com o trecho de hoje do capítulo 3, né? Bem começo do curso. Que passa sobre o corpo de uma sociedade? Fluxos, sempre fluxos. Uma pessoa sempre é um corte de fluxo. Um ponto de partida para uma produção de fluxos, um ponto de chegada para uma recepção de fluxos. Ou bem, ou melhor ainda, uma interseção de muitos fluxos. Fluxos de todo tipo. O cabelo de uma pessoa, por exemplo, pode atravessar muitas etapas. O penteado da jovem não é o mesmo que o da mulher casada. Não é o mesmo que o da viúva. Há todo um código do penteado. A pessoa, entanto que usa seu cabelo, né, à medida que usa seu cabelo, se apresenta tipicamente como interceptora em relação a fluxos de cabelos que a excedem, que vão para além do seu caso. Né? Esses fluxos de cabelo estão codificados de diferentes formas. Código da viúva, código da jovem, código da mulher casada, etc. Aí só pra terminar, né, que esse trecho é bem bom, assim, acabou de baixar um filmezinho pirata top aqui, o Tar, que eu assisti, tá legal. Finalmente, este é o problema essencial da codificação e da territorialização, sempre codificar os fluxos. E como meio fundamental, marcar as pessoas, pois elas existem na intersecção, nos pontos de corte dos fluxos. Então, marcar as pessoas é o meio aparente para as mais profundas das funções. Então, essa é a introdução, né, do curso. Eu sempre tive muita curiosidade de dar continuidade à leitura, mas nunca o fiz. Mas hoje aqui o tópico é o que não está em curso, né, mas está em curso no sentido de estar em movimento, né, mas que não está em linguagem de curso, mas sim em linguagem escrita junto com o Guattari, né, o que apimenta as coisas, deixa as coisas mais spices. Então, vou só colocar o despertador aqui para as 11h08 da manhã, né? E aí a gente começa, tá bom? Então essa foi a dica, quem quiser saber mais sobre o capítulo 3 e ter mais facilidade às vezes de se embrenhar sobre ele. Primeiro capítulo de primeira classe, né, de derrames entre o capitalismo e a esquizofrenia do Deleuze, tem PDF. Mas no nosso caso aqui a gente está no 3.1.3, o problema dos sócios, codificar os fluxos. Não trocar, mas marcar, ser marcado. Começa a leitura. Meyerfortz faz circunstancialmente uma observação divertida e cheia de sentido. O problema não é o da circulação das mulheres. A mulher circula por si mesma, não se dispõe dela, mas os direitos jurídicos sobre a progenitura estão fixados no proveito de uma determinada pessoa. Nota de rodapé 3, Meyerfortz, Recherche, Voltaire. Com efeito, não vemos razão alguma para aceitarmos o postulado subjacente às concepções da sociedade baseada no troca. A sociedade não é primeiramente um meio de troca, onde o essencial seria circular e fazer circular, mas um sócio de inscrição, onde o essencial é marcar e ser marcado. Aqui, por que é maluco, né, o antiédipo? Porque eles estão em toda a filosofia francesa, né, em geral, assim, contemporânea. Porque eles estão no bojo, e eles estão meio zoando com isso, né? No bojo de uma discussão antropológica muito importante, que vai, dentro do estruturalismo, do pensamento estrutural antropológico, pensar a especificidade da espécie humana como essa relação de construção social a partir de trocas. Sejam trocas de bens, sejam trocas de pessoas, especialmente mulheres. Não tem profundidade para dizer, né, sobre a antropologia, onde que se inaugura, esse pensamento se inaugura na antropologia, mas é isso que está em voga, isso está sendo tocado lá. E aí eles simplesmente, agora comentando a escrita deles, né, simplesmente eles soltam essa, né, tipo assim, a gente não acredita que a sociedade seja baseada em trocas, mas sim em marcas, né, em marcar e ser marcado. Não é tanto sobre a circulação, mas o traço de marcar, determinar limite, fazer memória, né? Depois eles vão falar muito nesse processo, assim. Mais até do que as trocas, o que é curioso, né? Porque eles estão fazendo a teoria dos fluxos e dos códigos,
E eles falam, olha, esses códigos não é tanto sobre troca, né? Talvez a troca seja posteriori com relação às marcações. E aí a gente vai ver o que são marcações, né? O que é marcar e ser marcado. Só um contexto, né, do nível de doideira, né, que eles vão lendo, assim, seja lá no primeiro capítulo que ele já começa a falar do Schreber, né, de psicopatologia psicanalítica sobre a psicose, como se fosse a coisa mais banal do mundo, aqui eles estão falando de antropologia como se fosse a coisa mais banal do mundo. É um livro muito, muito difícil e específico, né. Realmente não sei se dá pra... Não dá, não sei, não dá pra abarcá-la em toda a sua abrangência, mas dá pra se divertir um pouco. Só há circulação quando a inscrição a exige ou permite. Então, acho que é isso que eu falei anteriormente, né? A troca ou a circulação só existe quando a inscrição a exige ou permite. Não é que não haja circulação e troca, mas a marcação e a inscrição dos sócios é anterior à circulação, tem primazia. Nesse sentido, o procedimento da máquina territorial primitiva é um investimento coletivo dos órgãos, porque a codificação dos fluxos só se faz na medida que os órgãos capazes, respectivamente, de produzi-los e cortá-los, encontram-se cercados, instituídos como objetos parciais, distribuídos e fixados nos sócios. Seguem eles. Uma máscara, portanto, é uma tal instituição de órgãos. Muito legal. Como essa máquina social primitiva está próxima desse acaso, desse acontecimento que é o homem como espécie social, né, como bicho social, animal social, né, porque se você for pensar evolutivamente, tem um certo acaso nesse processo, tem uma andança, uma demarcha evolutiva biológica até o ponto de aparecer essa espécie capaz, aparecer como um acaso mesmo, não sendo determinista, essa espécie capaz de fazer empreitadas sociais e evoluir socialmente, né, se desenvolver socialmente nesse nível de complexidade. Temos aqui essa aproximação maior da máquina social primitiva com esse ponto do acaso, né, esse ponto de emergência dessa espécie. E nesse sentido, o procedimento da máquina territorial primitiva, que fala melhor dessa origem, não originária, mas essa origem dessa relação do homem e dos sócios, né, é um investimento coletivo dos órgãos, né? Porque para você pensar, pensa bem assim, se você passa da teoria, olha essa diferença que interessante. Fazer troca de mulheres, por que fazer troca de mulheres é importante? Ao nível biológico, né, eu estou tentando fazer uma proto-argumentação antropológica, né? Ao nível biológico é importante pela preservação da própria espécie, né, no sentido de não haver uma certa reprodução biológica, né, reprodução mesmo de filhotes, assim, né, da espécie humana, numa endogamia, o que é perigoso, né, no sentido de geneticamente há a possibilidade menor de sobrevivência, né, da prole, em decorrência de adoecimentos e de algumas falhas, obstruções, deformações genéticas, né, não deformações, mas falhas genéticas a partir desse tipo de intercurso endogâmico, né, quando a mesma comunidade fica se reproduzindo, isso não é saudável. Em outro sentido, na produção de alianças, né? A produção de alianças com outras organizações, com outras tribos, com outras aldeias, com outras comunidades, né? Você faz uma certa moeda de troca simbólica de inter-relação. Eu imagino que seja mais ou menos dentro disso que o campo da antropologia vai debruçar nessa ideia da troca das mulheres. Quem for antropólogo, por favor, vai trocar uma ideia melhor aí, traga a informação. E o que o Deleuze e o Guattari estão falando é interessante essa teoria das trocas, né, que também diz respeito de trocas materiais, né, trocas de armas, trocas de alimentação, e por aí vai, para produzir esse tipo de aliança e sociabilidade, seja dentro da comunidade, seja intercomunidades diferentes. Mas eles estão falando assim, cara, mas para você registrar o que é uma mulher, que é um objeto interessante de troca, seja para a produção de aliança, seja para a manutenção da prole daquela comunidade, você precisa ter marcação de órgãos, a delimitação de órgãos de dizer isso é uma mulher. Esse órgão equivale a, parcialmente, algo que faz parte de um
um corpo total de uma pessoa que pode ser entendido, marcado, registrado, codificado como uma mulher. Então, para você poder trocar, antes você tem que inscrever, você tem que ter isso registrado, você tem que isso de alguma maneira há um investimento coletivo dos órgãos. Coletivamente, o que a gente define isso aqui? Isso aqui é mulher. Isso aqui não é natural, isso aqui é o que permite que nossa espécie continue, que nossa comunidade tenha mais filhos. Então vamos atribuir uma função, vamos atribuir um código, vamos escrever o que é isso. E dar certas delimitações, escrever certas delimitações para esse órgão, seja a vagina, seja o útero, seja todo o seio, né? Esse corpo por inteiro. Em breve a gente vai ver aqui eles falando dessa inscrição e da circunscrição, na verdade, do ânus, né? Mas eu entendi que é nessa inversão que eles estão jogando. Não tanto a troca, mas a inscrição é primeiro que a troca. Nesse sentido, o procedimento da máquina territorial primitiva é um investimento coletivo dos órgãos, e é sempre feito em comunidade ou coletivamente, porque a codificação dos fluxos só se faz na medida em que os órgãos capazes, respectivamente, de produzi-los e cortá-los, encontram-se cercados, instituídos como objetos parciais, distribuídos e fixados nos ossos. Né? Quais são as mulheres que estão à disposição para a gente fazer aliança com outras aldeias, quais são os homens que a gente pode mandar para guerrear, quais são as crianças que a gente precisa proteger e por aí vai. Uma máscara, portanto, é uma tal instituição de órgãos. Sociedades de iniciação compõem os pedaços de um corpo, ao mesmo tempo órgãos dos sentidos, peças anatômicas e junturas. É interessante isso, nas sociedades de iniciação, vamos supor, se você pensa que uma sociedade de iniciação é necessária para uma comunidade, para que alguém possa ser um comerciante, possa ser um guerreiro, possa ser um grande coletor, ou possa mesmo ser um mago, um bruxo, um xamã, um pastor, que seja, é interessante pensar isso, né? Você tem toda uma sociedade de iniciação que vai compor os pedaços de um corpo. Há um corpo, né? Há fluxos, apenas fluxos e cortes, né? E a partir disso você vai começar a fazer cortes específicos, inscrições específicas que vão dar atribuição àquele corpo. O corpo do jaguar, o corpo do guerreiro águia, o corpo da anta, o corpo do pastor e por aí vai. Que é claro, né? Essa é a composição de um corpo. O corpo do pastor não só ele tem uma postura muito específica, né? Mas ele é exigido essa inscrição para ter certa validade, né, de ser um personagem específico, que pastoreia suas ovelhas, que faz seu culto, etc, etc. Você não imagina, por exemplo, o pastor fugindo ao código, vestindo de drag queen. Você fala, ih, rapaz. Mas no capitalismo pode, na verdade. No capitalismo é esse o ponto que o capitalismo você pode tranquilamente fazer esse tipo de doideira. Que eu gosto bastante, mas ao mesmo tempo tem esse... Né, mas é isso, né? Essa é a composição de corpo. Você pensa também nos ritos de passagem, né? O jovem que em muitas comunidades precisa se provar e fazer algo muito arriscado, muito dolorido para fazer sua passagem para a vida adulta. E aí então é um homem, não mais é um menino, né? E com as mulheres, o corpo das mulheres, coisas muito parecidas também. Ao mesmo tempo, órgãos de sentidos, peças anatômicas e junturas. Tudo isso vai estar em jogo também. Proibições. Não ver, não falar, aplicam-se aos que em tal estado ou em tal ocasião não desfrutam de um órgão investido coletivamente. Aqueles que não se encaixam, né, nesse código dos órgãos investidos coletivamente podem muitas vezes ser cerceados e ter proibições, tal como não falar e não ver e não falar. Né? As mitologias cantam os órgãos objetos parciais e sua relação com o corpo pleno que repele ou atrai. Vaginas pregadas no corpo das mulheres, pênis imenso partilhado entre os homens, ânus independente que atribui a um corpo sem ânus. Então todas as mitologias cantam, né, esses órgãos objetos parciais e sua relação com o corpo pleno que os repele ou atrai. Ou seja, essa ideia do corpo pleno, né, é essa relação, como a inserção e a inscrição, melhor que a inserção, desses objetos parciais, órgãos, numa certa funcionalidade social, a própria mitologia fala de um arranjo muito maquínico, né? Se você pensa, eu não consigo lembrar agora de nenhuma mitologia, né? Mas pensar
pensar o que eles trazem aqui, vaginas pregadas no corpo das mulheres. Pega esse exemplo, né? Mitologicamente, como que surge a vagina, uma pregada, né? É um gesto muito artificial, muito mecânico, muito técnico, na verdade, né? Muito maquínico, para compor. E a mitologia vai contando desse esforço, né? De ligação, e mais que isso, de inscrição entre um órgão-objeto parcial, que é apenas fluxo e corte, uma máquina, com a sua funcionalidade, com a sua inscrição de funcionalidade em um corpo pleno, nos sócios, que pode se atrair ou repelir. Não quer dizer que isso seja algo necessariamente bom, né? É um esforço, é um trabalho, é um empreendimento maquínico. Há um conto, Gurmachel, que começa assim: quando a boca morreu, as partes do corpo foram consultadas para se saber qual delas se encarregaria do enterro. Muito bom, né? Olha que parcialidade interessante. As unidades nunca estão nas pessoas, no sentido próprio ou, entre aspas, privado, mas nas séries que determinam as conexões, as disjunções e as conjunções de órgãos. Mais uma vez, não sou inconsciente e ignoro as pessoas, mas aqui nesse caso, vou botar o número aqui que acho que eu vou mandar mensagem. Mas aqui nesse caso, né, a própria formação dos sócios e os órgãos máquinas ignoram as pessoas também. Né? É por isso que os fantasmas são fantasmas de grupo. Interessante como eles chegam nessa conclusão, né? Olha, as unidades nunca estão nas pessoas, no sentido próprio ou privado, mas nas séries, ou seja, nos arranjos, né, que determinam as conexões, as disjunções e as conjunções de órgãos, que a gente viu nas 3 sínteses do inconsciente no primeiro capítulo. É por isso que os fantasmas são fantasmas de grupo, ou seja, são sempre sobredeterminados os fantasmas por essa produção de séries de conexões, disjunções e conjunções de órgãos, disjunções e conjunções de órgãos, a partir do investimento coletivo. Né? Seja ele mitológico, seja ele do modo de funcionamento institucionalizado, né, de uma comunidade, de um coletivo. Ele segue, né, exatamente isso. É um investimento coletivo de órgãos que liga o desejo aos sócios e reúne num todo, sobre a terra, a produção social e a produção desejante. Uma só e mesma produção, com identidade de natureza e diferença de regime. A gente ainda tem 5 minutinhos, vamos adiantar um pouco. 3.1.4 Investimento e desinvestimento de órgãos. As nossas sociedades modernas, ao contrário, procederam a uma vasta privatização dos órgãos, o que corresponde à descodificação dos fluxos tornados abstratos. Aqui é algo bem importante para a gente. As nossas sociedades modernas, ao contrário, procederam a uma vasta privatização dos órgãos. Se a máquina privada, se a máquina primitiva, né, territorial, ela é de coletivização da função dos órgãos, a nossa recebe uma grande privatização dos órgãos, uma inscrição muito pessoal, né, individualizada, o que corresponde à descodificação dos fluxos tornados abstratos. A gente vai ter que ver isso com o tempo depois. Como que essa privatização, essa individualização dos órgãos máquinas, centrados no indivíduo, né, de direito e no indivíduo consumidor, é na verdade uma descodificação dos fluxos tornados abstratos e não um movimento de codificação e de territorialização. A gente vai ver. O primeiro órgão a ser privatizado, aqui que é o negócio do cu. O primeiro órgão a ser privatizado, colocado fora do campo social, foi o ânus. O ânus foi quem deu seu modelo à privatização, ao mesmo tempo que o dinheiro exprimiu um novo estado de abstração dos fluxos. Vamos pensar isso aqui de novo. Primeiro órgão a ser privatizado, colocado fora do campo social, né? Privatizado nesse sentido, não é mais de um investimento coletivo, mas de um investimento privado. Um investimento privado foi o ânus. O ânus foi quem deu seu modelo à privatização, ao mesmo tempo em que o dinheiro exprimia o novo estado de abstração dos fluxos. Então, ao mesmo tempo, o ânus foi o modelo da privatização e o dinheiro exprime um novo estado de abstração dos fluxos. Né? O modelo de privatização, porque é esse primeiro assim, individualizar de maneira, né, a fugir dos investimentos coletivos,
E a questão do dinheiro exprime um novo estado de abstração dos fluxos, porque todo fluxo pode ser codificado de maneira diferente com o dinheiro, né? A axiomática do dinheiro é essa de ser um valor geral, né? Então, com dinheiro tudo se compra, né? No fundo, o antiético gira muito em torno dessa máxima, né? Tudo se pode comprar, e a própria teoria marxista também gira em torno disso, né? Como que a gente chegou numa sociedade que se organiza a partir de que tudo é comprável? O dinheiro compra tudo, né? Não no sentido moral do termo, mas no sentido material. Como que a gente agenciou, como que a gente colocou todos os fluxos possíveis, materiais e imateriais, e fluxos de pessoas, em função de um valor monetário, né? Em uma escala de valor monetário. Isso é bem interessante a gente pensar isso, né? Mas nem tudo a gente vende, cara, a gente vende nossa própria saúde, a gente tem que comprar coisas para os nossos pais. Sempre tem, quando você adoece, sempre tem esse fluxo monetário, ele toma realmente o valor geral da vida, né? Isso que é complexo pra caralho. Então, de alguma forma, são esses dois modelos. E por que eles estão falando desses dois modelos? O modelo de privatização anal e o modelo de abstração do dinheiro, né? Com o estado de abstração dos fluxos. Porque em psicanálise, né, você tem uma relação muito forte de entendimento de que a subjetividade, o desenvolvimento psicossexual, quando se desenvolve em torno da região erógena anal, tem a ver com retenção e com a relação com as propriedades, né? Em especial uma relação com o dinheiro. Essa é a hipótese freudiana, né, que ele vai apresentar nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. E a gente vai ver porquê. Eu já vi um pouco porquê, mas a gente vai continuar vendo porquê daqui a pouco. Donde a verdade relativa das observações psicanalíticas sobre o caráter anal da economia monetária. Então, eles estão dando um crédito aí, né? É verdade, o cu tem a ver com dinheiro, mas não do jeito que você está pensando. Se for Freud, a gente vai pensar como aqui. A gente volta exatamente desse ponto no encontro que vem. Que dia hoje? Hoje são 16. E a gente volta exatamente desse ponto na semana que vem. Carnaval, aproveitem bastante o carnaval. E a gente vai falar de coisa boa, falar de cozinha. Beleza, galera? Um forte abraço para todo mundo, fiquem bem, cuidem. Se quiser gravar aqui junto comigo, pode falar, tá bom? Um abração.